Boa noite a todos, me chamo João Vitor, estou fazendo dupla com a colega Ellen Fábio e vamos apresentar a nossa temática, que é proteção de dados e privacidade na era digital. Nós abordamos a importância e os desafios, né? Porque na era digital a proteção de dados se tornou um tema de grande relevância e complexidade jurídica. Com o avanço das tecnologias e a massiva coleta de dados, dados pessoais, inclusive, surgem novos desafios e demandas por regulamentações que garantam a privacidade e a segurança dos indivíduos. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no Brasil é um marco importante nesse contexto, mas ainda há muito a ser explorado e desenvolvido para que a proteção seja efetiva. Com o avanço tecnológico, a quantidade de informações pessoais circulando na internet aumentou de forma exponencial, o que tornou a proteção de dados temas centrais para o direito contemporâneo. As interações online, desde as transações comerciais até comunicações pessoais, estão continuamente gerando um vasto volume de dados, as quais muitas das vezes são processados e analisados por empresas, golpistas, enfim. O nosso trabalho ele traz um referencial teórico que está baseado em análise de doutrinas jurídicas, legislações nacionais e artigos acadêmicos sobre a proteção e a privacidade. As obras como Danilo Doneda, Bruno Bioni e as diretrizes da GPR são fundamentais para embasar as discussões e análises. A teoria de Michel Foucault sobre vigilância e a de Osama Zuboff sobre o capitalismo de vigilância também serão consideradas para análise crítica do contexto digital atual. Agora a colega Ellen vai falar um pouco sobre os nossos objetivos. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou a Ellen Fabian e darei continuidade à nossa apresentação do nosso trabalho falando sobre os objetivos específicos. Vamos começar com identificar os principais desafios da implementação da LGPD. O primeiro, nós temos a conscientização e educação. Como muitas organizações ainda enfrentam um déficit de conscientização sobre as diretrizes e requisitos da LGPD, isso inclui desde a compreensão dos direitos dos titulares de dados até as responsabilidades específicas dos controladores e operadores de dados. No número 2, nós temos a adequação de processos e políticas internas, que é adaptar processos internos para estar em conformidade com a LGPD. Pode ser complexo e demorado. Isso envolve revisar políticas de privacidade, implementar novos procedimentos para o consentimento de dados, revisar contratos como fornecedores e parceiros, entre outras medidas. No número 3, nós temos segurança da informação e proteção de dados, que é garantir a segurança dos dados pessoais e fundamental para cumprir a LGPD. Isso inclui a implementação de medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados contra acesso não autorizado, vazamento, perdas ou alterações. No número 4, nós temos a gestão de consentimento e direitos dos titulares. A LGPD reforça os direitos dos titulares de dados, como o direito de acesso, retificação, exclusão e portabilidade de dados, que é para garantir que os processos de consentimento sejam transparentes, claros e obtidos de forma válida. Pode ser um desafio. Além disso, responder solicitações dos titulares de dados dentro dos prazos legais estabelece pela lei, requer processo bem definitivo e eficiente. No número 5, nós temos cultura organizacional e mudança de comportamento. Integrar uma cultura de proteção de dados em toda a organização é crucial. Isso envolve desde a sensibilidade dos funcionários, a sensibilização dos funcionários, até a criação de uma cultura que valorize a privacidade de dados. No número 6, nós temos a fiscalização e responsabilização. A LGPD, ela estabelece sanções para o cumprimento das suas disposições, o que exige que as organizações estejam preparadas para serem auditadas e fiscalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. No número 7, nós temos custos e recursos. Implementar as medidas necessárias para cumprir a LGPD pode representar um investimento significativo em termos de recurso financeiro, tecnológico e humano. Para muitas organizações, especialmente as pequenas e médias empresas, os custos associados à conformidade com a lei pode ser um desafio adicional. Agora nós vamos comparar a LGPD
com a GDPR, destacando semelhanças e diferenças. Começando com as semelhanças, a primeira é o objetivo e princípios. Ambas as legislações têm como objetivo proteger os direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais. Ambas estabelecem princípios semelhantes para o tratamento de dados pessoais, como o princípio de licitude, transparência, minimização de dados, limitação de finalidade, exatidão, integridade e confidencialidade. No número 2, nós temos o direito dos títulos de dados. Tanto a LGPD quanto a GDPR conferem direitos aos titulares de dados, incluindo o direito de acesso, retificação, exclusão, portabilidade e oposição ao tratamento de dados. Ambas as leis estabelecem que o consentimento deve ser obtido de forma livre, específica, informada e inequívoca. No número 3, nós temos a responsabilidade dos controladores e processadores. As duas legislações impõem responsabilidades significativas aos controladores de dados, empresas que decidem sobre o tratamento de dados, e os processadores de dados, que são empresas que processam dados em nome dos controladores. Ambas exigem que os controladores e processadores implementem medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança e proteção de dados pessoais. No número 4, nós temos transferência internacional de dados. Tanto a LGPD quanto a GDPR regulam a transferência internacional de dados pessoais para países fora do espaço econômico europeu, no caso do GDPR, ou para países que não garantam um nível adequado de proteção na LGPD. Agora, falando da diferença entre a LGPD e GDPR, nós temos o seguinte: o número 1 é a abrangência geográfica. O GDPR aplica-se em todas as empresas que processam dados de indivíduos na União Europeia, independente da localização da empresa. A LGPD, por outro lado, aplica-se a empresas que tratam dados de indivíduos no Brasil, independente da localização da empresa. Número 2, nós temos definição de dados sensíveis. O GDPR define explicitamente categorias específicas de dados sensíveis. A LGPD inclui uma definição mais ampla de dados sensíveis, mas não detalha categorias específicas como o GDPR. Número 3, nós temos identidade de consentimento. O GDPR estabelece a idade mínima para consentimento em 16 anos, com flexibilidade para que os Estados-membros reduzam esse limite para não menos de 13 anos. A LGPD estabelece 16 anos como a idade inicial para consentimento, mas permite que os pais ou responsáveis legais autorizem o tratamento de dados de crianças menores de 16 anos. No número 4, nós temos autoridade de supervisão. O GDPR estabelece uma estrutura de autoridade de proteção de dados em cada Estado membro da União Europeia. Além da autoridade de proteção de dados da União Europeia, a LGPD ela estabelece a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, como órgão regulador central no Brasil. Número 5, nós temos sanções e multas. As multas por descumprimento são diferentes entre GDPR e LGPD. O GDPR prevê multas mais elevadas, podendo chegar a cerca de 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anuais por empresa, o que for maior. A LGPD ela prevê a multa limitada a 2% do faturamento da empresa do Brasil, com um limite máximo de 50 milhões de reais por infração. No número 6, nós temos o período de transição e aplicação. O GDPR entrou em vigor em maio de 2018, com um período de transição para que as organizações se adaptassem às novas regras. A LGPD teve um período de vigência adiado e entrou em vigor oficialmente em setembro de 2020, com aplicação plena das sanções a partir de agosto de 2021. Agora aqui nós vamos analisar casos práticos de aplicação da LGPD no Brasil. Nós trouxemos aqui como exemplo o caso de vazamento de dados da XP Investimento, onde em janeiro de 2021, a XP Investimentos, uma das maiores corretoras de valores do Brasil, enfrentou um vazamento de dados de cerca de 29 mil clientes. As informações vazadas incluíam nomes, endereços, CPFs e telefone dos clientes. A aplicação da LGBT, aqui nesse caso, o incidente foi um dos primeiros testes significativos da LGPD no Brasil. Após ocorrer
o início da vigência da lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu uma investigação para verificar se a XP Investimentos havia implementado medidas adequadas de segurança da informação e se estava em conformidade com os princípios e direitos estabelecidos pela LGPD. A XP Investimentos teve como consequência uma multa no valor de 9,3 milhões pela ANPD, devido aos vazamentos de dados. Esse caso destacou a importância da segurança da informação e da responsabilidade das empresas em proteger os dados dos clientes. Aqui nós vamos propor melhorias e recomendações para a legislação e práticas de proteção de dados no Brasil. Para melhorias na legislação, temos o número 1, que é a ampliação nas penalidades e sanções. A proposta é rever, ajustar as penalidades previstas na LGPD para garantir que sejam proporcionais e eficazes como dissuasores contra violações de dados. No número 2, nós temos a classificação de termos e definições. A proposta é redefinir e clarificar definições e termos vagos na LGPD para reproduzir ambiguidades e facilitar a aplicação consistente na legislação. O número 3 é a regulamentação específica para setores sensíveis. A proposta é implementar regulamentações específicas para setores que lidam com dados sensíveis, como saúde e finanças, para garantir padrões elevados de proteção. Na melhoria nas práticas, nós temos aqui a número 1, é a capacidade e treinamento contínuo. A proposta é promover programas contínuos de capacidade e treinamentos para profissionais de empresas e órgãos públicos sobre práticas adequadas de proteção de dados. No número 2, nós temos incentivos à implementação de boas práticas de segurança. A proposta é criar incentivos fiscais ou financeiros para empresas que adotem medidas avançadas de segurança de dados para certificações de conformidades ou auditoriais independentes. No número 3, promoção da privacidade por design e por padrão. A proposta é reforçar diretrizes para incorporação de privacidade por design e por padrão de novos produtos e serviços desde a fase de concepção e desenvolvimento. Aqui nas recomendações gerais nós temos o número 1, fomento à pesquisa e inovação em proteção de dados. A proposta é investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadas que fortaleçam a segurança e privacidade dos dados pessoais. O número 2 é monitoramento e avaliação contínuos. A proposta é estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a eficácia da LGPD e identificar áreas que necessitam de ajustes ou melhorias. O número 3 é a colaboração internacional e harmonização de normas. A proposta é reforçar a cooperação com autoridades de proteção de dados internacionais para promover a harmonização de normas melhores e práticas globais. Aqui no objetivo geral, nós trouxemos aqui analisar a eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Começando aqui com a implementação e adaptação pelas empresas. Desde sua entrada em vigor em setembro de 2020, as empresas têm enfrentado desafios significativos para se adaptar às novas exigências da LGBT. Muitas delas tiveram que revisar suas práticas de coleta, armazenamento e uso de dados pessoais, implementando medidas de segurança e privacidade mais rigorosos. Aqui também temos direitos dos titulares de dados. A LGPD fortaleceu os direitos dos titulares de dados no Brasil, concedendo-lhes maior controle sobre suas informações pessoais. Isso inclui o direito de acessar seus dados, corrigi-los, solicitar exclusão, entre outros. Aqui em responsabilização e fiscalização, é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Foi um passo crucial para a implementação eficaz da LGPD. A ANPD ela é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei, investigar denúncias de violação e aplicar sanções quando necessários, claro. No impacto cultural e educacional, além de medidas legais e técnicas, a eficácia da LGPD também está ligada à conscientização pública e à mudança cultural em relação à privacidade de dados. Aqui nós temos a nossa metodologia, que foi revisão bibliográfica, que é artigos científicos, dissertações sobre a proteção de dados e privacidade, análises documentais também, o estudo da LGPD, GDPR também e outras legislações relevantes. Também trouxemos também o estudo de casos, que é a análise prática da LGPD do Brasil, identificando os desafios e boas práticas. Pois bem, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha tido um bom desempenho. Agradeço aos professores, a toda a mesa e uma boa noite para todos.
Obrigada pela atenção de vocês.